Luiz Teles, Adriel, David Duarte, Gilberto, Iago Felipe, Ratão, Danilo Fernandes, Caio Roque, Marcos Vitor, Sidney, Rota e Roger ainda não tiveram chance no Campeonato Brasileiro. Quem tá merecendo mais ter uma oportunidadezinha? Rapaz, de fato, na minha opinião é que nenhum deles nesse momento, eles estão de fato atrás na fila dos demais possíveis. Eu acho que o que pode oferecer mais coisas diferentes ao Bahia, de todos esses, seria Ratão, num curto prazo, tá? Eu tenho a opinião também que acho que Adriel tem muito potencial para ser titular desse time, sobretudo para a maneira que o time joga e as principais características dele, mas talvez fosse uma coisa que ele teria que estar com mais confiança hoje para poder isso acontecer durante finais de Copa do Nordeste, mais Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil. Então eu não acho que isso vai acontecer, e desses daí o único que dá mais uma coisa muito mais diferente para a equipe seria Ratão mesmo, né? David Duarte tem a situação da bola aérea ofensiva e defensiva, mas tá muito atrás na fila, e é uma posição que você não vai ter troca, velho. Você só vai ter troca por lesão, dificilmente vai ter troca durante uma partida, um jogo, então não vai acontecer. Outro comentário é que desses daí o mais natural, que vai ganhar mais chances, eu acredito, ao longo do restante da temporada, será Gilberto, né? Não só pela situação de áreas em relação à Copa América, mas mesmo durante os jogos, né? A posição de lateral, dependendo do adversário, do tipo de confronto, ela é uma posição bem desgastante, né? E pode de repente também acontecer de ser de um jogo para o outro. Você forçar agora como é sábado e terça, por exemplo, um espaço curto, você forçar um lateral bastante no jogo de sábado e dar oportunidade para o outro. E outra coisa também que pode favorecer Gilberto nesse sentido é que as características dele são diferentes das características diárias. Então, pode ser que o encaixe de Gilberto para um certo adversário seja um encaixe melhor do que o de Ares. Para você, eu já queria ir um pouco além, tá? Não quero te perguntar necessariamente que está precisando de mais oportunidades, mas assim, em que situações esses caras poderiam ser necessários? Aqui no chat, tem muita gente falando, no pós-jogo também, muita gente trouxe aqui essa possibilidade de repente o Gilberto ser utilizado numa segunda linha, como ponta. Quero saber a sua opinião sobre isso. Rafael Ratão, preferencialmente, entraria melhor nesse time aonde? Ponta direita, ponta esquerda, centroavância, tá? Iago Felipe volta a ter a oportunidade em que tipo de circunstância, né? A partir dessa chegada de Carlos de Pena. Então, amigo, desenvolva, por favor. Vamos lá. Primeiro que, assim, essa situação de usar Gilberto numa segunda linha e aí o Ares na primeira linha, eu acho que faz muito mais sentido a inversão disso, quando a gente olha a característica dos dois jogadores. Porque o Ares, qual é o desequilíbrio do Ares, né? O que mais faz e o que mais gera desequilíbrio no adversário? É ele chegar na linha de fundo para situações de cruzamento, inclusive, né, o próprio Rogério fala na última coletiva, né, que o fato dele usar Juba um pouco mais espetado e ter que sustentar a Ares tira o melhor do Ares, né? Então, assim, o Ares é um jogador que tem essa capacidade de chegar no fundo, o Gilberto também tem, tá? Só pra gente não ficar fechado nesse aspecto, mas assim, o Gilberto é um jogador que consegue construir um pouco mais por dentro, consegue fazer um jogo mais curto ali também. Então, assim, daria para os dois serem utilizados ao mesmo tempo, só que eu acho que faz muito mais sentido o Ares na segunda linha pela maior capacidade de desequilíbrio indo atacar a linha de fundo. Com relação a Rafael Ratão, cara, eu acho o Rafael Ratão um jogador muito útil diante das suas características, né? Porque ele tem uma coisa que talvez os extremos do Bahia não tenham, assim, que é o ataque ao espaço. Se você for observar o desequilíbrio de Biel, é bola no pé para condução na direção do gol. Não quer dizer que o Biel não vai fazer ataque ao espaço, tá? Mas assim, o que mais acontece no jogo do Biel? Quando ele recebe a bola, quando ele tenta fazer gol, dar assistência, né? O Ademir é um jogador que até tem esse busca o fundo, né? Mas com a bola dominada, ele dá a tapa e vai buscar o fundo. O Rafael Ratão é um dos únicos ali, né, desses extremos do Bahia, que ataca o espaço, que ele tá lá e dá a opção de, por exemplo, Caio Alexandre fazer uma bola mais direcionada nas costas da linha defensiva, né? Então, assim, eu acho que dentro dos jogos tem cenário para ele.
quando a gente observa as características do jogador. Agora, como ele vai ser inserido nesse contexto, aí é a responsabilidade do Rogério Ceni. Mas, por exemplo, vou te dar um exemplo bem claro. No jogo contra o Fluminense, tá? O que estava mais acontecendo no segundo tempo? Ademir, ele estava toda hora atacando as costas da marcação, atacando as costas da última linha do Fluminense, estava recebendo a bola, só que ele já estava desgastado. Né? Então, assim, ele conseguia receber a bola, mas tinha dificuldade para dar sequência. Aí é um contexto, por exemplo, que cabe ao Rafael Ratão. Que ele não vai buscar a bola no pé, mas ele vai ter espaço para atacar as costas da última linha. Então, assim, contexto sempre vai ter no Campeonato Brasileiro, até porque quando a gente olha a característica do elenco, talvez só os laterais façam esse trabalho, né, de ataque ao espaço. O Arias, por exemplo, faz muito bem. Então, assim, contexto pro Rafael Ratão tem. E qual foi a outra pergunta? Iago Felipe. Assim, com a chegada de Depena, eu acho que as funções de Iago Felipe diminuem, né? Então, quais funções seriam essas? Quais os cenários para Iago Felipe entrar? E no lugar de quem, assim, considerando esse time base titular do Bahia? Cara, assim, sendo bem sincero, com relação à função e característica, o Iago até nessa temporada já fez um pouco da função de Jean Lucas, né? Já fez um pouco da função de Everton Ribeiro e a entregando outras também, características, né? Exato, e já fez um pouco da função de Jean Lucas também. É um jogador, Darino, que no meio ali ele pode jogar em várias, né? E detalhe, tá? A gente discute muito, né? Eu acho que já é unanimidade aqui que quando o Iago consegue entrar no nível de intensidade que se sobrepõe ali ao adversário, ele consegue performar bem. Porque assim, é um atleta que quando você olha a essência dele, tem um jogo curto, né? Tem uma finalização da entrada da área, aprendeu a bater falta, né? Mas assim, se a gente observar um cenário de segundo tempo, onde o desgaste é muito grande por parte do adversário e do Bahia também, talvez seja a hora do Iago Felipe ter um pouquinho mais de privilégio para jogar, tá? Ter mais espaço para fazer aquele jogo que ele gosta, né? É uma reflexão bacana aí que a gente pode fazer. Ivanzinho, estamos falando dos relegados do Bahia, né? Nesse Campeonato Brasileiro, jogadores que ainda não tiveram minutos. Luiz defendeu aqui que dos relegados o que talvez mais estivesse merecendo a oportunidade seria Rafael Ratão, que não joga há exatos um mês, né? Cleiton falou aqui de algumas possibilidades, né? Diferentes, como por exemplo, Arias jogar na segunda linha. E aí, como é que você vê essa situação dos relegados? Alguém está pedindo passagem? Tem que esperar mesmo para as fases mais agudas, de maior desgaste? Faça aí sua leitura. Tem algum injustiçado nessa relação aí? Eu acho que injustiçado seria Ratão, né? Nesse momento. Por quê? Porque eu acho que Gilberto ele teve todas as chances. Gilberto, inclusive, começa o ano como titular, né? E Arias ganha essa posição no campo. No campo, atuando, vamos dizer, inicialmente naquele segundo time de reservas, né? Ali quando o Bahia jogava uma partida com um time, uma partida com outro, alternando o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste, geralmente. E Arias ganha posição no campo, atuando melhor do que Gilberto. Eu entendo o que Cleiton fala sobre a questão ofensiva, que Arias vai mais ao fundo e Gilberto é um cara que procura mais o centro, e isso no campo a gente percebe muito. A minha questão com Arias e Gilberto é só que Arias defende melhor também. E aí, quando você pensa em quem tem que ficar lá atrás, eu particularmente, eu sinto mais segurança em Arias na parte defensiva do que Gilberto, né? Mas acho que a possibilidade de usar os dois, ela existe das duas formas. Eu acho que aí é a escolha de como você vai atacar, de repente, né? Iago, eu acho que Iago também perde oportunidades, perde chances no campo, e aí a falta de intensidade dele, a dificuldade de contribuir dentro do campo, em determinados momentos, quando ele entra em campo e o time tem uma queda na intensidade, tem uma queda na marcação, eu acho que ele perde essa posição em campo, mas eu acho que ele perdeu demais também. Eu acho que não é um cara para deixar completamente de ser utilizado. Eu acho que ainda cabe Iago ser utilizado uma vez ou outra, não com o protagonismo talvez que ele estava tendo, mas é um jogador que eu acho que não pode ser descartado. E Ratão não. Ratão vinha contribuindo, era o vice-artilheiro do time, né? Não teve nenhuma atuação catastrófica para ser alijado completamente de ter chances.
houve espaço para que ele jogasse, houve necessidade para que ele entrasse em campo e ele foi preterido. Então eu acho que nesse ponto Ratão é injustiçado e assim, até sem muito sentido, né? A falta de utilização dele no Campeonato Brasileiro, porque eu acho que já teve oportunidades que ele poderia ser utilizado, sobretudo no Bavi do último domingo, quando Tassiano cansou e precisou entrar um jogador e pelo menos na minha leitura, era mais indicado que ele entrasse e Everaldo permanecesse no papel que estava fazendo e fazendo muito bem, do que deslocar Everaldo para a ponta e colocar Estupinan centralizado. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval.